voz de Deus a nos falar. Hoje temos um tema muito importante. Eu não sei se você sabe, ou se os amigos aqui do nosso estúdio sabem, mas a Universidade de Oxford catalogou as religiões cristãs do mundo inteiro. E eles catalogaram mais de 34 mil religiões cristãs. Com tantas igrejas no mundo e no Brasil, nós temos uma multidão de igrejas. A pergunta é, quando você quer ir para a igreja, quando você quer seguir a Bíblia, a igreja verdadeira, para onde você vai? Bom, certamente Deus não nos deixaria em trevas em sua palavra. E nós vamos hoje olhar alguns versos da Bíblia que nos ajudam a identificar a igreja verdadeira. Porque a profecia estabeleceu esses princípios, mostrando como deveria ser ou quais as características que teria a igreja remanescente, a igreja verdadeira no tempo do fim. E é para esses versos que nós vamos olhar hoje. Mas antes de abrir o livro sagrado, eu queria então convidar você para nós orarmos. Vamos orar? Amantíssimo Deus e bom Pai, muito obrigado por estarmos reunidos com esse grupo de amigos aqui nos estúdios da Novo Tempo e também agora conectados com milhares de pessoas no Brasil e fora do país. Estamos reunidos nessa grande classe de estudos da Bíblia para aprendermos mais da Tua vontade. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito, o mesmo que esteve com os apóstolos e profetas, inspirando esse livro, esteja conosco agora, abrindo nosso coração à aceitação, a nossa mente à compreensão, para que vivamos as verdades que esse livro ensina. Esteja com todos nós agora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje vamos então estudar a respeito o que Jesus ensinou sobre a igreja. A palavra igreja, a palavra eclesia, significa os chamados para fora. No Antigo Testamento, Deus tinha um povo, era o povo de Israel. Ser membro da Igreja de Deus no Antigo Testamento era pertencer ao povo de Israel, um povo a quem Deus escolheu. Deus escolheu para abençoá-lo e que através dele os oráculos sagrados, o conhecimento da Bíblia, das verdades divinas, das histórias da salvação, fossem levadas a todos os povos. Infelizmente, Israel falhou no seu propósito. E quando Cristo veio, Israel rejeitou a Jesus como o Messias. Então Cristo, com sua morte e com o chamado dos 12, ele funda a igreja cristã. Assim como o antigo Israel estava baseado em 12 tribos, o novo Israel, a igreja cristã, está baseada em 12 apóstolos. E então Cristo começou a igreja cristã. Lá em Antioquia da Pisídia, foi o local onde os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. E na época era uma ofensa, você é um pequeno Cristo, você quer ser igual àquele Cristo que morreu na cruz. Então o termo era pejorativo. Hoje, o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo, com milhares de adeptos em vários países e no Brasil. O Brasil é um país cristão. Agora, o cristianismo se dividiu em várias vertentes. E hoje nós temos milhares de denominações. Então precisamos entender onde está a igreja de Cristo nos dias atuais. No Antigo Testamento, a liturgia, a adoração estava centralizada no templo. Primeiro no santuário móvel, construído por Moisés, depois no templo, construído por Salomão. Cristo, quando veio, havia ainda o templo. O mesmo templo de Salomão, que havia sido reformado por Zorobabel e havia sido reformado por Herodes. Aí chamava-se nos dias de Cristo o templo de Herodes. Foi esse templo que Jesus visitou. No ano 70 ele foi destruído e desde o ano 70 não temos mais um templo. Para nós entendermos a questão da igreja, precisamos olhar para a Bíblia. E como dissemos semana passada, nós não podemos estabelecer um fundamento sobre a areia. Nós precisamos estabelecer a nossa crença sobre a rocha. E eu disse que a rocha é Cristo. A rocha é a palavra de Cristo. Então nós precisamos construir a nossa fé em cima da palavra, da Bíblia, e não em achismos, não em tradições, não em modismos. A Bíblia tem que ser a nossa base.
Vamos começar então com Mateus capítulo 16. Aqui está um texto fundamental para a compreensão do tema igreja no Novo Testamento. Mateus capítulo 16, vamos ler então os versos 16 e depois o 18. Estamos na página 647. Mateus 16 diz assim: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O capítulo 16 de Mateus é chave para a compreensão desse tema. Por quê? Porque muitos creem que Pedro seja o fundamento da igreja, com base nesse texto. Mas o que é que está ensinando esse texto? O contexto é o seguinte: Jesus queria saber o que é que as pessoas pensavam a respeito dele. E ele perguntou para os discípulos: o que o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? E eles disseram assim: alguns dizem que tu és João Batista, que voltou. Outros dizem que tu és o profeta Elias. Outros dizem que tu és um grande profeta. E Jesus voltou-se para os discípulos e perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí então Jesus disse para Pedro: também eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer essas palavras de Cristo? Fez Cristo de Pedro o fundamento da igreja? Fez Cristo de Pedro o primeiro Papa, como alguns o consideram? Não. Uma olhada para o texto nos ajuda a entender isso. No grego original, o texto diz assim: tu és Petros, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que é Petros? É o nome de Pedro. E significa um seixo movediço, uma pedra que se esfacela. O que é Petra? É uma rocha que não se quebra. Em outro termo, Jesus disse: tu és Petros, mas sob esta pedra eu edificaria a minha igreja. E quando você pega a palavra Petra no Novo Testamento, ela é aplicada sempre a Cristo. Inclusive, o próprio Pedro vai dizer que ele é a pedra de esquina, na sua carta. Assim, Jesus estabelece a igreja cristã não sobre Pedro, mas sobre ele mesmo. Até porque as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas Pedro foi aquele que logo em seguida vai negar o seu Senhor, vai falhar. Mas Cristo nunca falhou. Então a igreja foi estabelecida sobre o sólido fundamento do próprio Jesus Cristo. E com o sangue derramado é que ele lança a semente da igreja cristã. Um outro detalhe: quem o apóstolo Paulo reconhece como fundamento da igreja? Vamos olhar para Paulo agora, Efésios 2, 19 a 21. Paulo diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Percebe que Cristo é a pedra angular e o fundamento. Agora, aliado ao fundamento que é Cristo, você tem ali apóstolos e profetas. Os apóstolos e profetas são os homens que escreveram a Bíblia. Isso quer dizer que Cristo e a sua palavra tem que ser o fundamento para a igreja. Então a igreja foi estabelecida sobre Cristo, que é a pedra angular, mas os apóstolos e profetas também fazem parte do fundamento. E a expressão apóstolos e profetas é uma alusão aos escritores da Bíblia, aos apóstolos que viriam escrever o Novo Testamento e aos profetas que escreveram o Antigo Testamento. Então Paulo reconhece em Cristo como esse fundamento. E qual é o grande desejo que Cristo tem para esta igreja que ele fundou?
Em Efésios 5, 27 aparece, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o desejo de Cristo para a sua igreja, que ela seja santa, sem defeito, sem mácula, sem ruga. Uma igreja que seja coluna e baluarte da verdade. Bom, buscando essa igreja que Jesus fundou, esta igreja que tem sobre Cristo o seu fundamento, aonde eu posso encontrá-la? Eu tenho que olhar para a Bíblia e perguntar assim, quais são as características que a Bíblia apresenta da igreja verdadeira? E eu tenho que estudar essas características e buscar compreender aonde está essa igreja hoje. Então vamos olhar para a Bíblia e descobrir quais seriam as características da igreja verdadeira? Primeira delas, nós lemos esses dois textos na semana passada. Apocalipse, 14, verso 12 e Apocalipse 14, 12, 17. Vamos começar com 12, 17. Assim diz o texto, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quais são as características apresentadas aqui nesse texto? Guarda os mandamentos de Deus. Vamos para o capítulo 14, verso 12. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nos dois textos fica bem claro uma das características dessa igreja verdadeira. Ela guarda os mandamentos. Vimos semana passada que os mandamentos não são 9, são 10. E dentre os 10 mandamentos você tem o quarto, que é o sábado. Então a igreja verdadeira, no tempo do fim, ela prega a vigência da lei de Deus. Ela não prega contra nenhum mandamento, mas a favor de todos eles. Essa é a primeira característica. Enquanto formos avançando em nosso estudo, eu queria que você que se interessa por Bíblia, por religião, você que sonha com o céu, e se está conectado agora no programa Bíblia Fácil, aqui na Novo Tempo, é porque você é uma pessoa que quer o céu. Enquanto avançarmos no estudo de hoje, eu queria que você fosse analisando as características que a Bíblia apresenta da igreja verdadeira com aquilo que você conhece de religião. E você começa aí pensando, que igreja é essa que ensina a vigência de toda a lei de Deus? Aonde está essa igreja? Bom, o primeiro ponto é esse. A igreja verdadeira, à luz da Bíblia, ela tem que ensinar toda a lei de Deus. Isso está em perfeita harmonia com o ensino do Cristo, que lá em João 14, 15 declarou, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Isso está em harmonia com Tiago, quando diz no capítulo 2, verso 12, que quando o juízo chegar, nós vamos ser julgados de acordo com a lei de Deus. Agora, se você tira a lei de Deus, você tira a base do governo dele, você tira o fundamento do juízo. E se não existe lei, com base em que as pessoas serão julgadas? Quem vai definir o que é certo e o que é errado? E nós aprendemos também com Tiago que esta lei, que tem 10 mandamentos, de acordo com Êxodo 20 e Deuteronômio 4,13, não pode um ser menosprezado. Todos os 10 são importantes. Todos eles devem ser observados como uma expressão de nosso amor a Deus. E a síntese dessa lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos para uma segunda característica. Apocalipse 12, 17, nós já lemos. E é dito ali que esta igreja guarda, o diabo está irado contra a igreja, que guarda os mandamentos de Deus, mas lá diz outra coisa. E ela tem o testemunho de Jesus. É o que diz Apocalipse 12, 17. Agora, o que é o testemunho de Jesus? A resposta está em Apocalipse 19, 10. Então, vamos para Apocalipse 19, 10. O que significa o testemunho de Jesus? Olhe para a última parte do verso. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia.
Então a igreja remanescente não só guarda a lei divina, mas ela tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que significa a expressão espírito da profecia? O dom profético seria visto nessa igreja remanescente no tempo do fim. Isso é lógico nos ensinos de Cristo. Jesus falou assim, nos últimos dias virão muitos falsos profetas. E ele até nos ajuda a interpretar ou discernir o falso do verdadeiro. Jesus vai dizer assim, olha, pelos frutos do profeta você vai conhecê-lo. Então Jesus disse que nós teríamos que identificar o falso do verdadeiro profeta. E a igreja no tempo do fim teria um profeta, teria o dom profético. A igreja adventista entende que uma mulher chamada Ellen G. White, ela é uma profetisa da igreja. Ela nasceu em 1827 e morreu em 1915. Há mais de 100 anos ela morreu. Ela escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas. Ela teve mais de 2.000 visões e sonhos, onde Deus conversava com ela. E ela escreveu o conteúdo dessas revelações que Deus trazia para ela. Hoje eu não vou entrar em detalhes a respeito desse tema, porque dentro de mais uma semana ou duas, nós vamos ter um tema só sobre Ellen G. White. Vamos entender como funcionava o ministério profético na Bíblia e no tempo do fim. E nós vamos responder todas as questões sobre Ellen G. White. Por hoje, nós temos que entender que a igreja do tempo do fim teria um profeta moderno. E a igreja adventista considera Ellen G. White como uma profetisa moderna. Num programa sobre os profetas, nós vamos entender perfeitamente o que isso significa. Uma terceira característica, é dito que a igreja verdadeira, ela surgiria como um movimento profético no fim das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, ou seja, no ano 1844. Quando você olha para a Bíblia, para o capítulo 12 de Apocalipse, nós descobrimos algo muito interessante. Eu queria que você olhasse aqui comigo para Apocalipse capítulo 12. Nós já explicamos para vocês que o Apocalipse é um livro simbólico e que o dragão em Apocalipse significa Satanás e que a mulher significa a igreja. Agora, em Apocalipse 12, você tem uma luta do dragão com a mulher, o dragão perseguindo a mulher. Agora, esta mulher do capítulo 12, ela é apresentada em vários momentos da história. Por exemplo, capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Verso 2. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem é esta mulher? Esta mulher é a igreja. Mas em que momento essa mulher está grávida para dar à luz? Aqui é uma alusão à igreja cristã primitiva, porque Cristo é o descendente da mulher. Ela vai dar à luz ao Messias. Lembram vocês de uma promessa feita a Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15? Quando Deus disse para Eva assim, um dia você vai dar à luz a um varão. A sua semente, o seu descendente, vai ter o calcanhar ferido pela serpente, mas o seu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Então, lá em Gênesis 3,15, temos a primeira promessa do Evangelho. Um dia, a mulher daria luz ao descendente. Então, aqui nós temos uma figura da igreja primitiva. Agora, quando você vai para o versículo 6, Apocalipse 12, 6, diz que a mulher fugiu, porém, para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Bom, agora a mulher foge para o deserto. Se cada dia em profecia um ano, são 1.260 anos. Já estamos falando da Igreja de Deus na Idade Média, quando por 12 séculos ela se escondeu das perseguições da Idade Média. Agora, quando você vai para o verso 17, que é o verso que nós já lemos, diz que esse remanescente, no verso 17, seria odiado por Satanás e o diabo tentaria destruí-los porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Então, quem é essa igreja do capítulo 12, 17? É uma igreja que surge depois do período do deserto. Então, a igreja do 12, 17, ela tem que aparecer no cenário mundial pós 1260 anos de perseguição da Idade Média. E nós entendemos que essa perseguição terminou em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Isso quer dizer que essa igreja sai do deserto pós 1798. E a profecia de Daniel 8,14 dizia que ela sairia quando terminassem 2.300 tardes e manhãs. E as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 terminam exatamente no ano 1844. Ou seja, esta igreja apareceria no cenário mundial no ano 1844. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, veremos outras características dessa igreja. Não saia daí, a gente volta em instantes. Primeiramente, começou com a minha irmã, né? Ela sempre participava do Na Mira da Verdade, outros programas da TV Novo Tempo. Aí ela falou para mim, ela assistia a Bíblia Fácil também. Aí eu me interessei e comecei a assistir. Aí, ano passado, ela acompanhou as inscrições e tal, e se inscreveu. Aí eu não pude me inscrever por motivo de trabalho, de faculdade. Aí a gente até pensou em se inscrever junto, né? Que a gente já viu que às vezes são chamados, né? Casais ou pessoas que são parentes. Aí eu deixei para me inscrever depois, quando pudesse. Felizmente agora, né? Eu me inscrevi e eu tô de férias de tudo, então... Aí, e eu na igreja, eu sempre... Eu sou músico da igreja, sempre estive na igreja. Eu fui professor da escola dominical por um bom tempo e eu dava aula para jovens assim, e eu percebi que faltava um pouco de interesse, né? Que eu acho que é até um pouco normal. E também eles meio que não sabiam coisas básicas, sabe? Teve uma vez até que eu fiz uma provinha, botei Isaac casou com quem? Não sabiam isso, questões assim, né? E também a parte que foi praticamente, foi até meio engraçado, que eu até falei no vídeo, uma vez o rapaz estava pregando e falou que antes, falou da parábola do rico e do Lázaro, né? Ele disse que antes o rico podia ver o Lázaro, mas aí o véu se rasgou e agora não pode ver. Aí eu pensei, não tem nada a ver, o véu se rasgou com a parábola. Aí eu percebi que todo mundo ficava quieto, todo mundo aceitava. Aí eu me incomodei com essa situação, eu pensei, procurei aprender mais, sabe? Aí foi aí que eu procurei me inscrever. Bom, eu sou de Bauru, do interior de São Paulo, e a vida inteira eu fui na igreja, né? Eu sempre fui. Mas há 2 anos eu conheci um amigo que ele é da igreja adventista. E daí a gente começou a conversar bastante e ele começou a me explicar muitas coisas. E daí há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, teve uma outra temporada do Bíblia Fácil e ele me mandou o link e falou assim, Jaque, por que você não se inscreve? Eu nem dei bola para ele. Mas daí, uma outra vez, ele estava assistindo o programa e ele me mandou o link do programa. Eu já conhecia alguns outros programas da Novo Tempo, mas não Bíblia Fácil. Aí eu assisti, só para começar a assistir, assim, e eu amei. E daí eu comecei a aprender muita coisa com ele e assistindo os programas. E é o que ela falou, a gente começa a ver que tudo que a gente aprendeu até aqui não fazia sentido com a Bíblia. E aquilo foi me incomodando muito. E daí, quando eu vi que estava aberta as inscrições, aí eu falei, vou me inscrever, mas eu também não achava que eu fosse ser chamada. Assim, quando a Joyce me ligou, eu ainda falei, é sério? Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje identificando a igreja verdadeira. Nós vimos no primeiro bloco que essa igreja verdadeira, ela prega a vigência de todos os 10 mandamentos. Também vimos que essa igreja teria o testemunho de Jesus, que seria um profeta moderno. E também vimos que esta igreja remanescente,
ela surgiria depois do período do deserto, depois de 1798. E de acordo com Daniel 8,14 e Daniel 9, 24 a 27, e Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 11, ela surgiria em 1844. Quando terminamos o primeiro bloco, o Igor tinha uma pergunta. Pois não, Igor? Ou uma contribuição? Assim, eu vi nos estudos, o primeiro estudo que eu fiz foi do livro de Daniel, e que a besta, ela seria ferida de morte, mas não morreria. Ela foi ferida de morte. Então, foi com a prisão do Pio. Exatamente. Lá em Apocalipse 13, versículo 3, é dito que esse poder que se levanta contra Deus, ele teria uma de suas cabeças golpeadas, uma ferida mortal. Mas a ferida mortal seria curada e toda a terra ia se maravilhar seguindo a besta. Essa ferida mortal que sofreu esse poder foi justamente a prisão do Papa em 1798. E se esse poder dominaria por 1260 anos, como diz Apocalipse 12, 6, você pega 1798 e subtrai a 1260. Você vai parar em 538. E o que é que você tem em 538? João II, como o primeiro Papa com jurisdição temporal. Então a profecia aplica-se exatamente ao domínio papal que houve na Idade Média. Então, enquanto o papado dominou na Idade Média, o fiel povo de Deus esteve no deserto. O deserto aqui é um símbolo para os locais isolados, para os ermos da terra. E, de fato, a história da igreja cristã da Idade Média, você tem lá os valdenses, os albigenses, os huguenotes, pessoas que não se dobraram às tradições da igreja romana, mas permaneceram leais à palavra de Deus. Agora, a terceira característica é que esse povo, ele tem que sair do deserto. E de acordo com os textos que eu mencionei, ele vai sair, ou ele saiu, em 1844. Uma quarta característica dessa igreja, ela teria uma mensagem singular a pregar, e esta mensagem está contida em Apocalipse 14, dos versos 6 a 12. Em Apocalipse 14, você encontra as 3 mensagens angélicas. E no versículo 6 e 7 tem a primeira, no verso 8 tem a segunda, e do 9 a 11 você tem a terceira. Em síntese, qual é esta mensagem? Primeira mensagem, temam a Deus e deem glória a Ele, porque chegou a hora do seu juízo. E nós já aprendemos aqui que o juízo investigativo, ele começa exatamente no nascimento da igreja, 1844. Então, quando a igreja volta do deserto, começa também o juízo, 1844, ao término do qual Jesus voltará à terra. E o primeiro anjo diz ainda, adorai aquele que fez céu, terra, mar e fontes de água. O primeiro anjo está tirando essa expressão literalmente do quarto mandamento. Então, a primeira mensagem que essa igreja tem para anunciar é que o juízo começou, a norma do juízo é a lei e dentro da lei está o sábado. Essa é a primeira mensagem. Segunda mensagem, caiu a grande Babilônia. O que significa anunciar a queda de Babilônia no verso 8 de Apocalipse 14? Significa pregar o erro para que a verdade caia por terra. Então, Babilônia em Apocalipse é um símbolo da confusão religiosa que se assentou em nossos dias, onde qualquer um ensina o que bem pretende. Então, esta confusão religiosa, onde as pessoas não mais ensinam a Bíblia, mas ensinam o que querem ensinar, é chamada de Babilônia. E como que ela cai? Ela cai quando a verdade da palavra de Deus é exaltada. Então, quando a gente exalta as verdades, o erro cai por terra. E qual é a terceira mensagem que essa igreja tem que pregar? Se alguém adora a besta e a sua imagem, esse vai ser destruído. E quem é que adora a besta? É aquele que deixa de adorar a Deus para adorar o poder que se opõe a Deus. Então, esse poder, ele ainda não se levantou. No capítulo 13 de Apocalipse, verso 8, diz que quando ele se levantar, a terra inteira vai seguir a besta. E como que a terra vai seguir a besta? Vai adorar alguém no lugar de Deus. Então, essas são as mensagens que o povo remanescente tem que pregar. Esta é a quarta característica dessa igreja. Nós temos uma quinta característica apresentada em Apocalipse capítulo 24, verso 14. Mateus 24, 14.
Aqui está um texto proferido pelo próprio Jesus Cristo. E ele diz, Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se Jesus disse que o evangelho seria pregado a todas as nações, a igreja verdadeira tem que ser uma igreja mundial. Tem que estar presente em todos os países do mundo. Porque se ela é uma igreja local, ela nunca vai cumprir a comissão dada por Cristo. Então esta é a quinta característica. A igreja verdadeira seria um movimento mundial. Vanessa? Pastor, quando o senhor diz, né, que todos vão seguir a besta, eu fui ensinada e ouvi, né, muito, que essa marca seria o número 666. E como o senhor está mostrando, não tem nada na Bíblia que diz sobre esse número. Da onde que surgiu, né, esse movimento, esse pensamento sobre esse número 66? Na realidade, ele aparece na Bíblia e, de fato, ele é o número da besta. Então, em Apocalipse, no capítulo 13, né, no verso 18, Apocalipse 13, 18 diz, 13, 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O número da besta é o 666. O que significa esse número? Ele é simbólico. Ele simboliza a oposição a Deus. Você sabe que a Bíblia tem alguns números especiais. O 12, por exemplo, é um número especial. Você tem 12 tribos, 12 apóstolos. O 12 na Bíblia ele significa a totalidade. É a totalidade do povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O número 4 é especial. Né? Você tem os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. O 4 significa também universalidade. O número 7 significa perfeição na Bíblia. Você tem os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse. O sábado é o 7º dia. A semana tem 7 dias. É um número especial que fala de perfeição. E você olhando para o Gênesis, você vai descobrir que o homem foi criado no 6º dia. O 6º dia é o dia que o homem foi criado. Então, aí diz Apocalipse que é o número de homem. O homem foi criado no 6º dia. Então você tem 3, 6 aí. Na realidade, a ideia é que um homem vai tentar usurpar o lugar de Deus. Essa é a ideia. E o 666 é um tema vasto para ser discutido, mas ele deve ser entendido à luz de Daniel 3. Daniel 3 é o pano de fundo para você compreender Apocalipse 3, 18, 666. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas Sim. esse número ele é simbólico, ele simboliza um poder que se opõe a Deus e busca ser adorado no lugar de Deus. Obrigada, pastor. Fernanda? Pastor, a missão da igreja, então, é levar a mensagem do advento. A todo mundo. A todo mundo. Nesse caso, então, existem muitos países ainda que são hindus, que não acreditam em Deus, não conhecem. É verdade. Então, nesse caso, a igreja verdadeira teria que estar indo para esses países para poder estar levando a mensagem do evangelho. Exatamente. Até porque eu acredito que Jesus Cristo não iria voltar se todos não conhecessem ou não tivessem uma oportunidade de conhecê-lo. Parece-nos uma condição que Jesus coloca em Mateus 24, 14, né? Sim. Esse evangelho vai ser pregado, então virá o fim. Na realidade, ele está colocando uma condição para a volta, mas ao mesmo tempo é uma certeza. E este evangelho vai ser pregado. Ele vai ser pregado. O que eu vejo hoje muito, pastor, é que muitas pessoas acabaram fazendo da igreja como um comércio. Então, existem muitos tipos de doutrinas que as pessoas inventam e abrem sem fundamento nenhum, e também que dá para perceber que o objetivo deles principal não é levar a mensagem do advento. Parece que fica muito uma coisa só deles. Local. Exatamente. Não é uma coisa que eles tentam expandir, né? A igreja cristã, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela tem uma preocupação mundial. Ela olha o mundo como um campo a ser semeado. Ela entende que enquanto o mundo inteiro não ouvir o verdadeiro evangelho, Jesus não volta. Então, para cumprir essa profecia, ela precisa ser uma igreja mundial, certo? Então, esta é a quinta característica apresentada. Então, nós temos que nos voltar para a Bíblia e deixar que a Bíblia diga para nós. Agora, repensando todas essas características que nós vimos, que conclusão nós podemos chegar? Eu queria chegar a 2 com vocês. Primeiro, Deus tem uma igreja visível. Esta igreja é chamada na Bíblia de remanescente.
Mas Deus também tem uma igreja invisível, porque sempre foi assim. Olhe, por exemplo, para o Antigo Testamento. O povo de Deus era o povo de Israel. Mas você não acredita que entre os outros povos haviam pessoas leais a Deus, até mesmo dentro do paganismo? Claro, o Antigo Testamento tem vários exemplos de pessoas que não estavam dentro de Israel, mas eram tementes a Deus. Elas eram sinceras naquilo que conheciam. Você se lembra que uma vez até uma dessas rainhas foi até conhecer Salomão, para ouvir do Deus de Salomão e da sua sabedoria? Então as pessoas eram atraídas para o Deus de Israel e elas vinham de outras nações para conhecer esse Deus. Então Deus tinha o seu povo de Israel, mas Deus tinha sincero fora desse povo. Agora, Deus hoje tem uma igreja visível. Eu apresentei 5 características dela na Bíblia, mas fora dessa igreja visível, Deus tem pessoas sinceras. Bom, com isso nós podemos concluir o seguinte: Deus tem uma igreja nessa terra que cumpre um papel profético, mas Deus tem fiéis, sinceros em qualquer igreja. Isso está fortemente embasado na Bíblia. Se você ler João capítulo 10, verso 16, Cristo diz assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não estão no meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então Jesus disse que ele tem ovelhas que ainda não estão no aprisco dele. Se você pegar Apocalipse capítulo 18, verso 2 e verso 4, Deus faz um apelo para a Babilônia. E lembra que Babilônia é um símbolo de confusão religiosa? Então Deus olha para esse monte de igrejas que estão confusas, que não pregam a Bíblia, e diz para elas assim: sai dela, povo meu. Ou seja, quem é povo de Deus em Babilônia tem que deixar a Babilônia. Então Deus tem uma igreja invisível. E quem compõe a igreja invisível? Qualquer pessoa sincera, que não importa onde ela esteja, ela teme a Deus, estuda a palavra e pratica os seus ensinos. Não importa a igreja que você pertence, você pode ser um filho e uma filha de Deus se você é sincero no conhecimento que você tem e se você tem se aplicado em conhecer mais e mais da palavra de Deus e praticar os ensinos de Cristo. Então Deus tem uma igreja visível e tem também uma igreja invisível. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero apresentar para você uma conclusão muito especial. Antes, porém, Gabriel? Tendo em vista essas ovelhas que não estão no aprisco e lembrando daquelas pessoas que não têm nenhuma denominação, não frequentam nenhuma igreja, é possível a pessoa não frequentar nenhuma igreja e ainda assim estar no caminho da salvação? Claro. E até muitos não vão em igreja e nem gostam de igreja porque em algum momento eles foram decepcionados com a igreja. Em algum momento a própria igreja os tratou mal e por isso alguns se afastam. Muitos não vão à igreja porque já sabem que a igreja virou, infelizmente, um meio de comércio. Então, ir na igreja para quê? Se só falam em dinheiro, se é um meio tremendo de comércio, se não se estuda a palavra, ele prefere ficar em casa. Então, tem muita gente assim. Talvez tem gente nos assistindo agora que é exatamente isso. Não gosta de igreja, não vai à igreja, mas ama a Deus. Tem procurado na palavra o caminho. Pois bem, Deus tem uma igreja visível e Deus também tem uma igreja invisível. Isso é importante nós compreendermos. Aqui está o texto de João 10,16. Então Cristo disse que Ele vai atrair todas essas ovelhas que ainda não estão no seu aprisco. É Cristo quem vai atrair essas igrejas. Existem pessoas sinceras em qualquer igreja, independente da placa, independente do nome da filiação. Agora, por que eu estou apresentando tudo isso? Porque eu quero chegar a uma conclusão com vocês. Eu acredito que a igreja adventista é a igreja visível de Deus nessa terra. E por que eu acredito? Porque todos os 5 pontos que nós estudamos hoje se aplicam à igreja adventista. E outros que teriam na Bíblia, que por questão de tempo não vou apresentar. Mas, por exemplo, a igreja adventista, ela passa no primeiro teste, onde esta igreja teria que ensinar toda a lei de Deus. Nós estamos quase que remando contra a maré, ensinando para as pessoas a santidade da lei, inclusive do sábado. Remando contra a maré, porque a maré das religiões, todo mundo aceitou o domingo como um dia santo, sem ter um único verso na Bíblia dizendo que o domingo é dia santo.
Mas a igreja adventista permanece fiel ao seu dever de ensinar aquilo que é bíblico. E se muita igreja guarda o domingo sem um único verso, eu posso dar para você mais de 100 textos na Bíblia que falam do sábado e da sua santidade. Com quem que você quer ficar? Com mais de 100 textos da Bíblia ou sem nenhum texto? Vimos aqui que a igreja remanescente ou a igreja verdadeira teria um profeta. Nós cremos em Ellen G. White como profetisa. E talvez você que nunca ouviu falar em Ellen G. White, acesse a internet. Todos os livros que ela publicou em português estão disponíveis na internet gratuitamente. Leia seus escritos e você vai perceber que o que ela escreveu são orientações muito práticas para a igreja cristã. Nós vamos aprender mais sobre ela no programa que vem, na semana que vem. E você vai entender melhor esse assunto. A igreja remanescente, segundo a profecia bíblica, ela também surgiria no cenário mundial depois do período do deserto. E a igreja adventista surgiu em 1844, no mesmo ano que a profecia de Daniel apontava que ela deveria surgir. Também seria um movimento mundial. A igreja adventista sempre entendeu que a sua missão não era local, era mundial. E ainda que tenha nascido lá no estado de Battle Creek, em Michigan, na cidade de Battle Creek, em Michigan, nos Estados Unidos, a igreja sempre olhou o mundo como seu campo missionário. E hoje, 150 anos depois, ela está presente em 207 países do mundo. E nós não estamos presentes oficialmente em países que não aceitam a religião cristã. Mas em muitos países, mesmo onde a religião é proibida, nós mantemos missionários que lá trabalham, fazendo a obra de Deus. A igreja adventista é uma igreja mundial. Ela ultrapassou agora a marca de 20 milhões de membros, espalhados nesses 207 países do mundo. Nós entendemos que o evangelho tem que ser pregado. E que evangelho? O evangelho de Apocalipse 14 que nós apresentamos, as 3 mensagens. Essa é a nossa principal mensagem como povo profético. Assim, meus amigos, eu queria convidar você hoje a tomar uma decisão. Que decisão? Compreendendo que Deus tem filhos sinceros em todas as denominações religiosas. Estes são os membros da igreja invisível de Deus. Mas também reconheço ter Deus uma igreja visível e remanescente. E desejo me unir a ela através do santo batismo. Esse é um convite para você. Entender que Deus tem uma igreja e se unir a essa igreja. Agora, nunca tome uma decisão sem ser com racionalidade. E eu desafio você da seguinte maneira. Pegue esse livro que você está segurando aí, a Bíblia. Leia ele, do Gênesis ao Apocalipse, com a seguinte pergunta. O que é que está nesse livro que a igreja adventista não ensina? E faça uma segunda pergunta. Tudo o que a igreja adventista ensina está baseado nesse livro? Você vai descobrir que a igreja adventista tem 28 crenças fundamentais. São 28 marcos doutrinários que nós ensinamos. E você vai descobrir todos eles fortemente alicerçados na Bíblia. Então, tudo o que nós ensinamos está na Bíblia. E tudo o que está na Bíblia, nós ensinamos. Se você quiser saber o que creem os adventistas, procure na internet o livro Nisto Cremos. Você vai encontrá-lo em PDF, de forma gratuita. Ou acesse o site cpb.com.br, lá você encontra esse livro. E você vai descobrir tudo que os adventistas ensinam. E você vai perceber que a nossa doutrina é fortemente alicerçada na Bíblia. E eu desafio você a encontrar um verso, um tema na Bíblia que não seja ensinado pelos adventistas. É por isso que eu sou adventista. É por isso que eu creio que essa igreja é a igreja remanescente. Agora, o passo para o batismo e para se unir a essa igreja é um passo importantíssimo. E você precisa tomar uma decisão. Mediante o conhecimento que você está tendo dessas verdades, precisa tomar uma decisão.